Olá, meus caros alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma das nossas correções comentadas. FUVEST 2024, segunda fase. Uma questão também tranquila, uma questão envolvendo os conceitos básicos de hidrostática, ou seja, a parte de lei de Stevin, um pouco de vazão também, que o aluno ia ter que lembrar no item C, mas de modo geral, uma questão que, se você tiver uma boa interpretação textual, não ia te dar grandes problemas, porque as fórmulas eram fórmulas básicas. Talvez o item C um pouquinho mais trabalhoso, mas não complicado. Vamos a ela então. Muito bem, no manual de instalação do filtro de uma torneira consta a seguinte mensagem, né? Instrução para obter a vazão de água recomendada. Para a filtração adequada, acima de 100 kPa, utilize um redutor de vazão que acompanhe o produto encaixado no filtro. Então tem uma pecinha que você coloca ali na entrada para diminuir um pouco, porque senão ele não vai dar conta de fazer a filtração adequada. Dica: caso você não saiba medir, né? Porque as pessoas não sabem exatamente olhar e ver qual é o valor da pressão. Então ele te dá aqui uma ideia. Caso você não saiba qual a pressão no ponto de uso do filtro, meça o tempo para encher com água um copo aí, esses copos de requeijão, copo simples, 240 ml. E se o tempo for menor do que 6 segundos, recomenda-se então encaixar o redutor de vazão, ou seja, ele está enchendo muito rápido. Tudo bem? Maravilha. Vamos ver então o que a FUVEST nos pede. Tem poucos dados aqui, né, pessoal? Não tem muita informação não, então não deve pedir coisa muito complicada não. Vamos lá. Bom, antes ela dá umas informações para vocês aqui, ó. Tem um note a dot. Agora sim, ó. A altura padrão de cada andar de um prédio é de 3 metros, o que a gente chama de pé direito na engenharia. Considere a água como um fluido ideal com densidade de 1.000 kg por metro cúbico. Foi simpática, já mandou aqui no sistema internacional. Geralmente ela gosta de dar um grama por ml, né? Já deu 1.000 kg por metro cúbico e já nos ajudou. A vazão de um fluido em regime de fluxo constante é dada pelo produto da velocidade do fluido pela área da secção reta do tubo de escoamento. Ou seja, se o aluno não soubesse a fórmula da vazão, ela acabou de entregar de presente, então, a fórmula da vazão, pessoal. Isso aqui é muito bacana, tá? Olha lá. A vazão, então, ela, claro, um fluxo constante, não pode ficar variando, né? Ela é dada pelo produto da velocidade do fluido, olha aí, pessoal, pela área da secção reta do tubo. Isso é muito legal, tá? Aceleração da gravidade, nenhuma novidade, 10 metros por segundo ao quadrado. 1 Pascal é igual a 1 Newton por metro quadrado também, nenhuma novidade. E o Pi também, padrão FUVEST, aproximar o Pi de 3. Vamos lá. Item A. Calcule a força sobre o tampão de vedação colocado na ponta de um cano de 40 milímetros de diâmetro. Se a pressão da água no interior do cano ela for então de 100 kPa. Então vamos lá, turma, como é que nós vamos fazer? Primeira coisa que o aluno tinha que lembrar aqui é da fórmula bem simples, a fórmula básica da pressão, né, gente? Pressão. O que é a fórmula da pressão? Pressão ela é tão importante quanto a força é a área, lembra, gente? Força sobre a área, tá? Como ele está querendo a força, você vai multiplicar em cruz, tá? Multiplicando em cruz, então você vai ter que a força é o produto da pressão pela área. Então daí ele deu a pressão? Deu sim. Ele deu a pressão e a área? Bom, a área, turma, como é que nós vamos fazer aqui para calcular essa área? É a ponta de um cano. Um cano, ele é uma circunferência. A área de uma circunferência, toda é πr ao quadrado, não é? Exatamente. Mas como ele não deu o raio, ele deu o diâmetro, ao invés de πr ao quadrado, nós vamos usar o πd ao quadrado sobre 4. Se você não entendeu, acompanha comigo o raciocínio aqui, ó. Vamos lá. Turma, eu tenho uma circunferência, tá? Como é que eu vou calcular a área dela na matemática? A área dela é π vezes o quê? O raio ao quadrado. Você está acostumado com essa formulinha, né? Porém, você deve lembrar, turma, que o raio ele é metade do quê? Do diâmetro. O diâmetro dividido por 2 dá o raio. Então, se a gente tirar esse R aqui e colocar no lugar dele D sobre 2, nós vamos ter o quê? Π. No lugar do R, nós vamos colocar D sobre 2 ao quadrado. Então, nós vamos ficar com π D ao quadrado sobre 4, que é a forma que eu coloquei para você aqui. Tudo bem? Tranquilo, né? Maravilha. Agora vamos substituir por números. Vamos lá. Todai, mas por que você colocou 100 vezes 10 a terceira? Turma, são 100 quilo. O prefixo quilopascal significa 10 a terceira, tá bom? O Pi ele mandou usar o 3, sem problemas.
O diâmetro são 40 milímetros. Você não pode usar milímetro, né, turminha? Nós temos que passar de milímetros para metros. Todos lembram que 1 metro tem 1000 milímetros, correto? Então, nós vamos pôr o 40 multiplicado por 10 a menos 3. Vamos ter que voltar 3 casas para a esquerda, tá certo? Muito bem. Se fosse de milímetro para centímetro, seriam 10, né? Uma casa só. Então, como a gente vai passar do milímetro lá para o metro, nós vamos ter que andar 3 casas. Lembra lá do sistema métrico, né? Tranquilo. Muito bem. Só que tudo isso aqui é ao quadrado, né, turma? Lembra que o diâmetro tem que ser ao quadrado, tá? Então, coloquei o quadradinho aqui para vocês. Dividido por 4. Agora a matemática, a álgebrazinha, né, pessoal? Então vamos ver o que nós vamos brincar um pouco aqui, né, com a nossa álgebra. 10 à terceira com 10 ao quadrado, aqui ó, é um 10 ao quadrado, dá 10 à quinta, tudo bem? Fechou. Aqui, turma, nós vamos ter aqui um 4 ao quadrado, que vai dar um 16, mas como você tem aqui um zero, então 1.600, fechou? Maravilha. Aqui você mantém a base e multiplica os expoentes, 2 vezes 3, 6, vai dar menos 6, tá? O 4 fica o 4, o 3 fica o 3, tá bom? E bora lá, vamos resolver isso aqui então. Então, gente, nós vamos ter a seguinte situação. 1.600 dividido por 4, turma, vai dar 400, uma conta que dá para você fazer de cabeça, tá bom? Então, ficamos com 3 vezes 400 e o 10 a menos 6 com 10 à quinta deu 10 a menos 1, tá? 10 a menos 1 significa volta uma casa. Então, eu volto uma casa no 400, vai dar 40. 3 vezes 40, 120. Fechou. Então, o item a gente já liquidou. Bora para o item B, pessoal. Veja, como eu falei para vocês no começo do exercício, turma. O exercício não é difícil. Ele tem uma manipulação algébrica, mas as fórmulas, ele usou fórmulas básicas. O aluno que vai para uma segunda fase, ele tem que saber a fórmula da pressão. É uma fórmula muito tranquila, tá? Vamos por item B, então, turma. Lá no prédio agora. Lembra que o prédio tem um pé direito de 3 metros, né? A caixa d'água, obviamente, fica lá em cima, tá bom? E ele vai, então, o prédio ele tem 12 andares, né? Ele vai lá para o quarto andar. Então, considere que uma torneira, perdão, instalada no quarto andar do prédio de 12 andares, lá no ponto B, seja conectada a uma caixa d'água que está localizada na laje desse prédio, ponto A, conforme a figura. Então, o FUVEST já tem uma figura que está bela ilustrada o que está acontecendo aqui. Se você não entendeu o texto, você olhou a figura, você entendeu. O que ele quer, Todai? Ele quer a distância vertical H, tá? E a diferença de pressão entre os pontos B e A. Pessoal, a diferença de pressão é a pura e clara lei de Stevin. Lembra dela, né? Vou fazer um diagrama melhor para você entender o que está acontecendo aqui, turma. Vamos lá. Ó, nós temos aqui do 12º andar até o quarto andar, tá? Então, nós temos aqui quantos andares? Ora, turma, 12. Até o quarto andar, nós vamos ter aqui uma distância de 9 andares, correto? Muito bem. Como o pé direito de cada um é de 3, né? Então, nós vamos fazer 3 vezes 9, 27. Então, nós temos uma altura de 27 metros. E agora a lei de Stevin nele, Todai. Vamos lá. Teorema de Stevin, ou lei de Stevin, tanto faz, ele diz o quê, pessoal? Que a diferença de pressão entre dois pontos, tão importante quanto a densidade, é a gravidade e é o que, pessoal? A altura, a diferença de altura, ou que a gente pode chamar também de profundidade, tanto faz, né? Muito bem, então todos esses dados nós temos, né? Lembra que a densidade da água ele já deu no sistema internacional, que é 10 a terceira, a gravidade ele deu, que é 10, e a altura a gente acabou de calcular aqui por uma comparação, uma multiplicação simples do pé direito, que é a altura de cada andar, pelo número de andares que a gente tem, tá? O que nos dá então aí, pessoal, 27 10 a quarta ou 2,7 10 a quinta Pascal, ou Newton por metro quadrado, tanto faz, mas é mais comum usar o Pascal. Tudo bem? Tranquilo item B também, né? Como eu falei, era mais interpretação, uma lei simples, que é o teorema de Stevin. Todo aluno que vai para a segunda fase, certeza que vai saber. Agora, no item C, vamos lá. Então, vamos lá. Para um filtro instalado em um apartamento de outro andar, sem o redutor de vazão, verifica-se que o tempo para encher um copo de 240 ml é de 5 segundos. Dado que o diâmetro da saída do filtro é de 4 milímetros, calcule a velocidade da água na saída do filtro em metros por segundo. Então tá, vou fazer um desenho aqui para você poder entender melhor o que está acontecendo, tá? Então nós temos aqui a área da secção, nós temos a velocidade, né? Nós temos o diâmetro. E aí o que acontece, turma? Eu vou passar primeiro os dados para o sistema internacional, tá? Então esse diâmetro aqui, esse comprimento de 4 milímetros, a gente vai ter que passar ele para metros, tá bom? Lembra que 1 metro tem 1000 milímetros, então tem que andar 3 casas para a esquerda.
ou seja, 4 vezes 10 a menos 3, tá? ΔV, turminha, cuidado para não confundir aí ΔV com V, tá? É variação de volume, tá bom, gente? É variação de volume para encher o copo d'água. Ele é de 240 ml. Então, cada ml são milésimos de litro, né, gente? Então, nós vamos ter 1000 litros. Desculpa, 1 litro, 1000 ml. Agora, 1 metro cúbico não tem 1000 litros? Então, para você vir do metro cúbico até o ml, você tem que ter 1 milhão, tá certo? Ou seja, 1 metro cúbico ele tem 1 milhão de ml. Portanto, turma, 240, nós vamos ter que andar 6 casas para a esquerda para ir para o metro cúbico, tá bom? Então, 10 elevado a menos 6 metros cúbicos aqui. E o tempo que ele deu, 5 segundos, já está no sistema internacional, beleza. Agora nós vamos combinar as expressões que ele deu. Na verdade, dá para dar um pulo aqui, porque ele já deu para você que vazão. E o que é vazão, Todai? Todo mundo sabe que vazão é a variação de volume com o passar do quê? Com o passar do tempo. Isso aqui é vazão. Ele fala para você, tá? No enunciado lá no Note a Dot, que a vazão ela vai ser igual ao produto da velocidade pela área da secção transversal. Mas nós vamos chegar nessa expressão aqui também, tá? De que maneira? Ó, vazão representado pela letra Z, né, pessoal? Como eu pus aqui, ΔV sobre ΔT. Mas o que é variação de volume? Variação de volume é a área da secção transversal vezes o quê, pessoal? Vezes o comprimento, vezes o L aqui, tá? Isso aqui da matemática você lembra. E a velocidade? Velocidade vai ser o quanto ele percorreu no tempo, né? Distância no tempo. Nenhuma novidade aqui para você. Então nós vamos combinar agora as expressões, tá? Então, como vazão é ΔV sobre ΔT e o ΔV é o AL, né, pessoal? Área vezes o L, vai ficar que é AL sobre ΔT. Indo lá para cima agora, nós vamos ter então que ΔV sobre ΔT vai ser igual a A. E quem é L sobre ΔT? Bom, L sobre ΔT é o V. Lembra da velocidade? Conclusão, olha que expressão que nós chegamos aqui, pessoal. ΔV sobre ΔT é igual a A vezes V. Então, essa expressão queria chamar a tua atenção, que você não precisava deduzir, tá bom? Então, caso você achou essa dedução aqui um pouquinho complicada, eu deixei ela aqui porque vai que a FUVEST não dá, né? Dá para você deduzir numa prova, tá legal? Mas é importante você ver que a FUVEST já deu aí, pessoal, um grande de uma, vamos dizer assim, de uma ajudinha. Quando ela diz que a vazão, que todo mundo sabe que a variação de volume no tempo, é igual ao produto da área da secção transversal pela velocidade do líquido, tá bom? Então ela já deu isso aqui para você. Lembrando o que nós queremos aqui, Todai? Nós queremos o V, né, turma? Então nós vamos pegar o A que está multiplicando e passa ele dividindo. Então vai ficar ΔV dividido pela área vezes o ΔT. Lembra que a área é πd ao quadrado sobre 4, que a gente já tinha falado sobre isso, né? Muito bem. Então nós temos aqui a variação de volume, né, pessoal, que é 240 ml. Então 240 ficou 240 10 a menos 6, tá bom? O que mais que nós temos aqui, Todai? Nós temos o πd ao quadrado sobre 4, né, gente? Então, esse 4, quando você divide fração, você inverte e multiplica. Então, esse 4 vai aparecer aqui em cima, tá bom? Esse 4 aqui, quando você vai inverter, ele vai lá para cima, ok? Então, por isso que ficou 4, 240, 10 a menos 6. E aqui embaixo vai ficar o π, que é 3. D ao quadrado, o que é o diâmetro? O diâmetro é 4, 10 a menos 3 ao quadrado, tá bom? Não vai esquecer disso, né, pessoal? Então, vezes o quê? O tempo, que é de 5 segundos. Dá uma melhoradinha nessa conta matemática aqui. O que nós vamos ter? Bom, 10 a menos 6 com 10 a menos 6, tchau, né? Ó, esse 10 a menos 6, esse 10 a menos 6 a gente já pode cortar, tá bom? Então, nós vamos ficar com 4, 240, 3, 16 e 5. Dá para dar uma brincadeira aqui, né? O 240 a gente pode simplificar com o 5, né? Depois pode simplificar também aqui o 4 com o 16, que de cara aqui vai dar 1/4, né? Tá? Dando uma simplificada aqui, você vai chegar em 4 metros por segundo aí, pessoal, da maneira como você quiser. Tem aluno que de repente fez 1/4, depois ele pegou 240, dividiu por 4, né? Deu 60, aí 60 dividido por 5, ele encontrou 12, 12 dividido por 3 deu 4. Tem várias maneiras de chegar no 4 aqui, tá bom? Matemática aí fica muito de uso pessoal de cada um de vocês, tá legal? Mas eu queria chamar a tua atenção, que alguém podia achar, mas isso aqui é meio complicado de deduzir, Todai. Mas não, pessoal, porque ele deu essa fórmula aqui, tá bom? Ele fala que a vazão é o produto da área pela velocidade. Aí fica bem tranquilinho de você resolver. Eu fiz questão de fazer aqui para o aluno que, né, caso ele não tivesse dado essa expressão, para ele entender da onde que ela veio. Ela vem da matemática pura aí, tá bom?
Tranquilo, gente? Beleza. Espero que você tenha levado. O item C com certeza dava um pouquinho mais de trabalho, mas o A e o B era muito tranquilo. Tá ok? Um abraço e qualquer dúvida aí, deixe no seu comentário e até a próxima.